mas a gente vai conversar aqui bastante hoje, saber em que nós temos fé de fato, né? Porque parece que fé todo mundo tem, mas qual é a nossa fé? A nossa fé se sustenta em quê, onde, se é direcionada para quê? Então nós vamos ter aqui uma base bem segura para tratar do assunto, e depois no finalzinho vamos deixar uns questionamentos para a gente poder amadurecer melhor sobre a fé. Vamos fazer a nossa prece então? Deus, Senhor de nossas vidas, muito obrigado, muito agradecido, louvores te rendemos, gratidão imensa por tudo, absolutamente tudo. Muitas vezes não compreendemos os teus desígnios, a tua vontade, mas depois que o tempo passa, todos nós percebemos, descobrimos, extasiados, o quanto tudo foi bom, foi útil e foi providencial. Por isso, ainda mesmo sem saber a que se destina cada coisa de nossas vidas, ou pelo menos algumas delas, queremos louvar e agradecer por tudo isto, porque sabemos que tudo tem um bom sentido, um bom significado e guarda grandes aprendizados para as nossas vidas, e queremos ter a tua sabedoria dentro de nós para aproveitarmos tudo. Amigos espirituais, apoiemo-nos todos no amor de Jesus e vivamos em harmonia mais uma vez, que assim seja. Então, queridos, é esta a nossa proposta para hoje, uma proposta para a gente refletir sobre a fé. Como já foi dito, em que temos fé? Esta é a questão. E vai ser uma questão tratada praticamente em cima do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, sem menosprezo a qualquer outro, até porque Allan Kardec fala sobre fé em toda a sua obra, e todos os grandes autores, Gabriel Delane, Leon Denis, todos os grandes, todos, antigos, recentes, falam sobre a fé. Mas eu tenho essa mania que eu acho extremamente feliz e abençoada de me apoiar muito nos dizeres de Allan Kardec dos Espíritos. Por isso, eu vou tomar o Evangelho segundo o Espiritismo como base para as nossas reflexões de hoje, e espero que nós, pelo menos, tiremos boas conclusões de em que é que nós temos fé. Porque se a gente descobrir, e é essa a proposta, se a gente descobrir que nós temos fé em alguma coisa, em algum momento, em algumas situações, e como nós já sabemos que essa fé é uma força muito grande, que nos impulsiona, que nos leva a realizar, nos leva inclusive a conquistar, a receber, e para usar um verbo que é muito comum no meio espírita, a merecer as coisas boas. Então, se nós descobrirmos que temos isto, nós estaremos muito bem. Por quê? Porque aí depois é só fazer ajustes. É aquela situação, um dia eu aprendi isso. Se você só sabe falar o seu idioma, para você aprender um segundo idioma é meio trabalhoso. Por quê? Porque o seu ouvido não está acostumado, às vezes para falar um outro idioma, a nossa língua precisa bater no céu da boca, entre os dentes de uma forma diferente. Então a gente sofre muito para aprender um segundo idioma, principalmente se for um idioma de uma raiz um pouco distante daquela que a gente fala. Mas depois que você aprende o segundo, para você aprender um terceiro idioma, todo mundo diz que fica mais simples. Por quê? Porque se você conseguiu se ajustar a um, você consegue se ajustar a dois. E à medida em que nós vamos aprendendo mais idiomas, a gente facilmente chega a ser poliglota, porque algo pequeno foi crescendo, foi se ajustando, ou até nem pequeno, algo natural. Foi se ampliando, foi alcançando outras dimensões. Então, com a fé, a gente quer trabalhar, primeiro para entender o que é isto, mas em seguida, como é que isto pode fazer com que a gente aproveite o que a gente tem. Porque nós temos muitas coisas boas, nós temos muitas potências, só que muitas vezes, e posso até dizer assim sem querer machucar ninguém, muito mais vezes do que deveria, nós direcionamos a nossa fé para coisas não muito felizes, ou equivocadas, ou que talvez, se melhor pensadas, produzissem algo mais significativo para a nossa vida,
e para a vida dos outros. Então, vamos trilhar por aí. Eu creio que vai ser, tá certo, não chega a ser nem uma hora o nosso encontro, mas vai ser uma hora muito bacana, porque a gente vai falar sobre algo que nos motiva, ainda que a gente às vezes perceba que a fé, ela começa a tomar uma conotação muito pequenininha em relação à grande conotação que a fé pode nos oferecer. Muitas vezes a gente fica pensando na fé somente na fé religiosa. Não, eu tenho fé dessa religião ou daquela, ou eu só acredito no meu santo, no meu espírito protetor, no meu orixá e assim por diante. Ou seja, a gente começa a fazer uma convergência diminutiva dos nossos potenciais de fé. Quando a grande proposta da vida, de Deus, da natureza, de tudo, é que a gente tenha uma fé bem ampla, bem magnânima, bem consentânea com aquilo que a gente quer ser, com aquilo que a gente espera um dia alcançar na nossa própria vida. Então vamos lá. A primeira coisa na fé, dentro até disso que eu já perambulei, é a gente observar as coisas dentro de certos pontos de vistas. Por exemplo, eu coloquei aqui para os meus amigos, a Aureni talvez não vá poder perceber muito, mas eu vou descrever aqui. Eu coloquei primeiro, do lado esquerdo da tela, a figura de um homem negro, mas o nariz desse homem negro, em vez de estar posicionado para frente, ele está posicionado para o lado. E a boca, em vez de abrir para frente, ela abre metade para frente e metade para o lado. Como a dizer assim, dependendo de como você esteja vendo, este homem está olhando para você ou ele está olhando para o lado. Entende? Então, a forma do ponto de vista muda o que é observado. Isto é tão importante na vida, para vocês terem uma ideia, e eu sei que a maioria aqui tem muito bem essa ideia, que essa questão ponto de vista foi que levou ninguém menos do que Albert Einstein a chegar à equação da relatividade, que foi a equação que praticamente mudou todo o conhecimento da humanidade no campo da física. Então nós entramos no campo relativo da física com Einstein, porque ele começou a ficar imaginando assim, bom, se eu vou dentro de um trem e o trem está com tal velocidade, eu dentro do trem, se eu andar dentro do trem, quem estiver olhando de fora, se eu estiver andando na mesma direção do trem, a pessoa vai dizer que eu estou com a velocidade do trem mais um pouco, porque é a velocidade que eu estou andando no trem. Se fosse o contrário, o trem está numa direção e eu noutra, quem me estivesse olhando de fora, no ponto de vista dessa pessoa, o trem em relação a mim estaria indo mais lento, porque eu estou andando no sentido contrário. Então já foi o primeiro ponto de vista, que é uma coisa assim que a gente diz, isso é coisa de doido ficar pensando essas coisas. Aí ele começou a imaginar, mas espera aí, e se a velocidade do trem subir muito e crescer muito, até chegar ao ponto de ser uma velocidade comparável com a velocidade da luz? Será que eu me movendo dentro vai dar o mesmo resultado ou muda? Vejam bem, foi um ponto de vista. Da mesma forma como se conta a origem da física moderna, que foi com Newton, que apesar de que parece ser um tanto quanto de folclore, mas não deixou de ser um ponto de vista, de que ele estava sob uma macieira, caiu uma maçã sobre a sua cabeça e ele olhou assim e disse, nossa, por que essa maçã, em vez de ter caído para o outro lado ou ter caído para cima, por que ela só cai para baixo? E aí ele vai, muda e descobre aquilo que a gente conhece hoje como a lei de gravitação, que depois se transforma na lei da gravitação universal, por conta de você observar um fruto caindo, só isso. Então o ponto de vista é algo muito interessante na nossa vida, porque só aqui eu dei 2 exemplos de física, as 2 grandes físicas que a humanidade tem, se bem que tem uma terceira que é a quântica, e eu nem vou comentar para não complicar muito, mas com essas 2 grandes físicas, desculpem, a física mecanicista de Newton e a física relativista de Einstein, nós tivemos uma mudança completa do mundo. Mas para não ficar a quântica totalmente de fora,
Por exemplo, a quântica, ela olha para a tela do monitor, por exemplo, e aí diz, bom, isso você diz que é uma tela de monitor, mas não é uma tela de monitor. Aí você diz, como assim? Não, porque o que é não é. Aí você diz, você está falando filosoficamente? Ele diz, não, estou falando fisicamente. Então a gente percebe que são os pontos de vista que muda totalmente a nossa forma de ver. E aí nesse quadro tinha então uma figura deste homem negro e temos também uma figura de um efeito fotográfico de uma tabela de basquete em que alguém joga a bola para fazer a cesta. Então a posição do fotógrafo ficou de frente para a tabela, na lateral da tabela, e ao fundo tinha o sol que vinha se pondo. Então ele faz uma sequência de 3 fotos em que o sol primeiro está quase entrando na cesta de basquete, depois ele entra na cesta de basquete e por fim o sol cai da cesta de basquete. É um ponto de vista, daquele ponto de vista o fotógrafo conseguiu ver isto e mais do que isso, porque ele imaginou, peraí, nessa posição o sol vai descer naquele alinhamento, logo ele tinha uma noção do movimento do sol, vai descer, vai entrar e vai cair. Então olha, eu vou ter aqui um momento de arte natural e totalmente sofisticado. E vai ser um momento, vai ser algo que eu estou no ponto de vista ideal. Outras pessoas não verão isso. Então se eu disser depois, olha, eu vi um sol entrando numa cesta de basquete e fazendo cesta, qualquer pessoa vai dizer, você alucinou, você perturbou-se de vez. Não, basta que você tenha este ponto de vista. Então a fé, como eu estou querendo consignar, a fé passa também por este ponto de vista. O nosso ponto de vista muito pequeno nos torna muito restritos na nossa observação. Se a gente tem pontos de vista muito pontuais demais, a gente pode ser especializado, por exemplo, no micro-universo, no microcosmo, mas aí a gente vai perder outras coisas. Tem horas que a gente precisa também ter um ponto de vista mais amplo. A mesma coisa é a nossa fé. Então nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que é o capítulo que trata da fé. E no item 12, Allan Kardec anota o seguinte: a fé humana e divina. O Cristo, Jesus, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. Isto é, e aqui está o interessante, então ele vai explicar o que é fé. Então, o homem pode quando ele tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, esta definição de fé, ela já nos projeta de imediato numa outra realidade muito grande. É a realidade do o que é que eu quero, junto com o que é que eu tenho vontade de querer. E isso me gere a satisfação de ver isto realizado. Porque, do contrário, a gente vai perder muito rapidamente essa definição. Sabe por quê? Porque querer, todos nós queremos, e nós queremos tudo e não queremos nada, porque não trabalhamos pelo que queremos. Nós podemos só dizer que nós queremos mesmo aquilo que nós temos uma verdadeira vontade de querer, e isto nos dá a certeza de conseguir obter satisfação. Ah, mas isso não é fé. É aí onde está a questão. Isto é que é fé, porque a fé, até então, a gente tem absorvido como sendo um fenômeno passivo, que vem, ataca algumas pessoas, outras não, umas têm mais forte, outras menos. Tem pessoas que fazem sacrifícios em nome da fé, tem outras pessoas que não fazem sacrifício nenhum em nome de coisa nenhuma. Mas aí quando a gente quer apurar o que é resultado, a gente começa a descobrir que a pessoa tem muita fé num santo, por exemplo, ou tem muita fé em tal espírito, no mesmo exemplo. Mas fez por onde? Não fez. E não aconteceu. Não aconteceu. E aquela outra pessoa que nem tinha fé, ou pelo menos não tinha tanta, ou não se dizia tão cheio de fé, mas conseguiu. Por quê? Porque foi, buscou e lutou e batalhou e chegou.
Então parece que a fé, ela pede a nossa ação, ela não pede a nossa acomodação. E quando a gente observa isso, de que a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação, olha que coisa curiosa. Como é que eu quero, tenho vontade e eu ainda vou ter a certeza de que vou conseguir? De onde vem essa certeza? Se você ainda não conseguiu, de onde vem essa garantia interna que vai lhe levar a chegar onde você quer? É exatamente isso, esse conjunto que se chama de fé. Então veja bem, aqui nessa definição de fé dada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, ficou completamente de fora a chamada fé religiosa. Porque eu não creio numa fé de uma religião para poder fazer alguma coisa. Eu não preciso necessariamente disto. Isto pode me ajudar? Sim. Pode me elevar o ânimo, a moral, a força? Sim, sem dúvida alguma. Mas parece que só isso, sozinho, é mais ou menos como um carro sem combustível. Então você tem o carro, mas o carro não sai do lugar porque está faltando um combustível. E qual é o combustível? A vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então nós temos aí uma definição preciosíssima que dá para a gente pensar muito bem. Allan Kardec já nos define isto de uma outra forma. Fé inabalável, ou seja, uma fé que não fica mudando de galho em galho. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Também no capítulo 19, item 7. Vejamos bem, vamos refletir aqui um pouquinho sobre essa frase. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente o quê? A razão. Então veja, quando nós usamos a expressão fé raciocinada, a gente fica pensando no quê? Que é uma fé que pensa, é uma fé que raciocina. Concorda? Muito bem. Só que essa fé, ela enfrenta a própria razão. O que isso significa dizer? A gente pode tirar pelo menos duas ilações aí diretas. Primeira, que se ela enfrenta a razão, então ela é de uma certa forma superior à razão. Ou seja, você tem tanta confiança, tanta certeza, que ela supera qualquer outra razão. Então você está acima. E depois, quando a gente diz a fé raciocinada, a gente não está dizendo assim, a fé só existe se eu raciocinar. Não. A fé, ela existe e persevera até raciocinando. Porque se você colocar que a fé é raciocinada, ela não tem como enfrentar a razão. Porque se ela vai enfrentar a razão e a razão tiver falha, a fé está falha. Percebe? Então, essa conjugação de expressões, que muita gente diz, o Espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada. Não. É uma doutrina de fé que encara a razão. E quando? Em qualquer época da humanidade. Então, a qualquer época, a fé, ela encara a razão. Nos tempos atuais, que nós estamos ainda vivendo essa pandemia do coronavírus, nós estamos sendo o tempo inteiro convidados a refletir sobre fake news, ou mentiras divulgadas abertamente. Tem muitos motivos que envolvem as fake news hoje, a gente sabe, mas eu quero entrar só na que toca no coronavírus. Qual é uma das preocupações que a mídia tem tido em relação a isso? Procurem examinar, ou seja, ponham a razão para pensar, porque senão vocês vão divulgar coisas erradas e o prejuízo lá na frente vai ser sem monta, vai ser enorme. Porque veja bem, eu não sei vocês, mas eu recebi, só que eu não dou muito ouvido, essas coisas eu passo muito rápido, porque eu sei que não é desse jeito.
Se você todo dia chupar um limão e engolir duas cabecinhas de alho, o coronavírus não entra em você nunca. Eu não sei qual é a base que se tem isso. Está baseado no quê? Mesmo em termos, vamos deixar a ciência de lado. Em que você se baseia para isso? Não, mas é porque lá no meu interior todo mundo faz isso e ninguém lá adoeceu até agora. Beleza, mas esse seu pessoal está isolado ou está numa comunhão? Não, esse pessoal vive lá na casinha deles, ou seja, eles nunca foram visitados por ninguém contaminado nem nada, então qualquer coisa que eles façam ou deixem de fazer não vai servir de base para eu eleger a minha conclusão, percebem? Então com a fé é algo por aí também. A gente tem que ter um bom senso, tem que ter uma razão. E aqui entra uma outra questão. Muita gente diz, mas tem pessoas inconsequentes que a razão é falha. O Evangelho tem uma outra resposta: a cada um segundo as suas obras. Se você não se previne, não se prepara, não se educa, não se dirige a uma mudança, a uma melhora, você está sujeito a tudo o que está no nível em que você não melhorou. Então é da natureza, não tem jeito. Isso é muito válido, por quê? Porque às vezes a gente fica meio apreensivo. Não, mas uma pessoa que não teve a oportunidade de ir para a escola, não teve a oportunidade disso, olha, isto há 200 anos era terrível, há 100 anos também não era muita coisa não, mas há 50 anos já não é bem assim. Há 50, 40 anos a gente já tinha na televisão e no rádio aulas de português, matemática, línguas, tudo. Eu hoje em dia, de quase que todos os dias, honestamente, de manhã cedo, quando eu ligo a televisão, aí está lá, ou dados só do coronavírus, ou então mortes, crimes, roubos, assaltos, corrupções. Quer dizer, você começar o dia com isto é um negócio um tanto quanto dantesco. Então o que é que eu faço? Eu ponho no canal universitário e assisto umas aulas belíssimas, mas muito interessantes, umas aulas ricas. A maioria professores jovens que tratam a coisa com leveza, sabe? Eles usam muito uma expressão assim, estamos juntos? Então eles ensinam uma coisa tal, estamos juntos, assim, como quem diz, vamos nessa, isso aqui é bom demais, você que vai fazer vestibular, olhe, pense em armar sua prova desse jeito, estamos juntos? Ou seja, meu Deus, a gente não aprende porque não quer, porque se acomoda, porque não procura, porque senão a gente vai ter força na razão para melhorar o nosso padrão de fé. Ainda no capítulo 19, a fé é humana ou divina? Até porque isso precisa ficar bem claro. A fé é humana ou divina conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Olha que primor. Porque quando a gente lê assim, a fé é humana e divina, a gente tem uma tendência a pensar assim, a fé humana é a fé do ser humano. E a fé divina é a fé dos espíritos, ou a fé do mundo espiritual, ou aquela fé que eu não tenho nenhum acesso a ela. Olha a explicação aqui dada para a gente. A fé humana é todas as vezes que você usa aquele mesmo processo, né? Vontade de querer obter alguma coisa terrena, emprego, trabalho, amor, amor no sentido de parcerias e tudo. A gente tem tudo em termos da vida terrena. Isso é a fé humana. E a fé divina? Não é aquela que vem um espírito e derrama sobre você uma luz. Não. A fé divina é aquela que se estrutura nas minhas aspirações espirituais, futuras, celestiais. Então, olha que divisão bacana que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos andar nesses dois ramos. E aí eu fico preocupado somente assim, mas eu tenho fé no Espiritismo. Sim, mas você tem fé no Espiritismo como? Porque no Espiritismo eu sei que um dia um bom espírito vai vir me ajudar. Peraí, então você não está nem na humana nem na divina. Porque você tem fé no mundo espiritual para que o mundo espiritual lhe atenda numa necessidade terrena, percebe?
Como às vezes a gente se complica, porque a gente não percebe como é que as coisas deveriam ser. Então, sem desmerecer nenhum tipo de fé de quem quer que seja, mas a gente precisa pensar um pouco nisso. Já pensou aquelas hipóteses da gente acender uma vela para que o Espírito, vendo a vela acesa e uma oração repetida, ele simplesmente me favoreça com alguma coisa? O que é que os Espíritos aproveitam? O que é que os anjos, os santos aproveitam nessas horas? A nossa boa intenção, a nossa boa vontade, o nosso desejo sincero, não de fazer o mal, mas de fazer alguma coisa boa. Eles aproveitam isso. Porém, é preciso um pouco mais. Por quê? Porque é preciso que a gente faça, que a gente desenvolva, que a gente diga ao que veio, para usar uma linguagem muito coloquial. Então, eu acredito que a essas alturas nós já estamos bem encaminhados sobre entendimento de fé, não é isso? Mas vamos mais um pouquinho, vamos lá na Gênese de Allan Kardec, capítulo 18, item 15. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Que coisa linda! Como é? Quando a gente chega no Espiritismo, o primeiro momento que a gente quer uma mensagem, quer um passe, quer uma cura, saber quem é o guia, quer saber quem foi na vida passada. Veja que a gente tem um bocado de preocupação muito valiosas, mas talvez não tão relevantes como a gente tentar entender o que é que de fato nos está guardado, ou o que é que nos aguarda dentro deste saber. Olha que coisa maravilhosa. As consequências do Espiritismo, elas nos levam para nós desvendarmos os horizontes. Quais horizontes? Todos. Os horizontes do infinito, desta vida, das vidas anteriores, das vidas futuras. Como a gente vai receber aqui por um raio que vai escrever numa obra, dizendo você na vida passada, que foi isso, que foi aquilo, o que deixou de ser, o que deveria ter sido, e porque nesta, e porque na outra, e você optou, e você desistiu e tal, e portanto hoje, isso é uma história útil, mas Deus deixou isso meio guardadinho, talvez por ser mais útil ainda assim. Mas o que é que o Espiritismo e as suas consequências nos levam? A gente ter esse entendimento, essa percepção bem mais profunda. E nessa profundidade, o que é que está reservado para a gente? A vida futura. Ou não é? Mas o que é que você entende por vida futura? Pensa aí, rapidinho. Você entende o que por vida futura? Pense, mas pense sério mesmo. Não tente se iludir nem me iludir. Até porque eu não vou lhe ouvir. Então só pense aí. O que é vida futura para você? Eu não estou perguntando vida de futuro ou vida num futuro. Eu quero saber o que é vida futura. Veja que aqui, mais uma vez, nós podemos encaixar igual a fé humana e divina. Concorda? Será que a gente já tinha pensado em fazer esse link, essa conexão? Que é uma conexão tão interessante porque na leitura anterior, do item anterior, ele falou dessas perspectivas de nós vislumbrarmos os horizontes do infinito. Se os horizontes do infinito eu estou caminhando nessa direção, logo eu estou caminhando com a vida futura. O próximo minuto é a minha vida futura. A próxima hora também, o próximo dia, o próximo mês, o próximo ano, até o último ano que eu estiver encarnado, é minha vida futura. A minha vida futura, que eu posso dizer o quê? Humana. Percebem? Então eu tenho a vida futura humana e tenho a vida futura divina. A divina qual é? Ela já está aqui mesclada na humana, só que ela vai ter uma continuidade. Por isso ser divina, que são as consequências espirituais, as consequências psíquicas, as consequências de tudo o que nos envolve e nos evolve rumo ao progresso espiritual e físico também. Portanto, quando eu penso na vida futura,
Não é justo que eu me preocupe somente com depois da morte. Não, a vida futura começa agora. A cada instante a vida futura está acontecendo, porque a gente está avançando no tempo. E à medida que nós vamos avançando no tempo, nós vamos necessariamente entrando para esta vida futura. Então, o que é a vida futura? Temos a vida futura deste instante e temos a vida futura dos outros instantes. Temos a vida futura imediata, pós-imediata e temos até a pós-etapa reencarnatória. Portanto, é preciso que a gente pense no Espiritismo e quando a gente fala de vida futura, também com essa perspectiva de fé divina. Dá para entender? Será que eu estou conseguindo encaixar bem para vocês? Eu vou dizer igual aos professores, estamos juntos? Eu creio que sim, porque esse aqui é o ponto rico desse estudo. A gente descobrir esta interconexão entre a minha vida humana, a minha vida material, a minha vida terrena, e a minha vida psíquica, a minha vida espiritual, a minha vida perene. Isto é muito lindo, é muito incentivador, estimulante para a nossa própria vida. A gente perceber que nós temos uma vida futura em pleno desenvolvimento e na expectativa do muito que nós podemos ser e podemos fazer. Allan Kardec, voltando agora para o Evangelho, agora no capítulo 23, item 6, ele coloca aqui, olha, os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Muito bem. Agora aqui eu faço uma pergunta, se nós estivéssemos numa sala de aula. Aqui Allan Kardec, ele está preocupado agora mais com a vida futura humana ou a vida futura divina? Exatamente. Porque quando a gente pensa na vida futura, fora todas as considerações humanas, nós estamos pensando na vida espiritual. Se nós pensamos na vida espiritual e esta é que é a vida perene, então nós temos que ter uma boa preocupação sobre ela. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva e acredito que você vai concordar comigo com essa ressalva. Às vezes a gente ouve muitas palestras ou muitos artigos ou até mesmo muitas mensagens como a dizer assim, a vida espiritual sendo a verdadeira, sendo a maior, a gente tem que deixar em segundo plano a vida material, porque é tudo a vida espiritual. Mas aí vamos pensar bem, ou pelo amor de Deus, vamos pensar juntinhos aqui, vamos juntinho, bem juntinho. Nós viemos encarnar para quê? Será que a gente está encarnado, ou seja, na carne, só para pagar erro passado? Ou será que a nossa estadia aqui não é de fato uma escola, um aprendizado? É uma oportunidade de crescimento. Portanto, a vida humana, e que eu posso qualificá-la também dentro do termo, a vida terrena é extremamente valiosa. E a gente não pode desperdiçá-la. Percebem isso? Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses, e eu vou parar aqui a frase de Allan Kardec, que só relembrando ele diz, todas as considerações humanas. Mas eu vou parar antes do E. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses. Você quer fazer um concurso, quer fazer uma prova, quer superar uma determinada barreira, uma determinada meta, você está decidido a vencer em determinada conquista. As outras coisas são mais ou menos interessantes do que esse seu desejo. Pois é, mesmo na vida terrena, tem coisas que são da vida futura terrena, mas mesmo assim são muito mais importantes e relevantes do que as outras coisas da vida terrena também. Então, só para mostrar que não é
um diálogo absolutista. Nem tudo é só para o espírito, nem tudo é só para a matéria. Nós, enquanto encarnados, continuamos espíritos, mas precisamos usufruir de tudo que a matéria nos oferece. Para quê? Para nós crescermos como quê? Como seres, como espíritos, como tudo. Percebem isso? Então, relendo outra vez, os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Aqui onde é que a gente chega? Chega um momento em que você diz assim: hoje eu não vou sair para nenhuma festa. Por que você não vai sair? Porque eu tenho uma pessoa que está doente e ela me pediu para eu fazer uma vibração por ela, para fazer uma meditação por ela. E eu vou ficar aqui vibrando o que eu prometi. Não, quando você chegar você faz isso, senão eu combinei com ela que era agora. E para ser agora, tem que ser agora. Mas para que é que você foi combinar isto e disse: olha, esse é o meu projeto futuro próximo. Eu vou ajudar essa pessoa. Ela precisa e eu estou disposto. Então as considerações humanas vão dizer que você é tonto, que você não devia, que você é isso, que você é aquilo, mas você tem um compromisso assumido com a vida futura. E olha que eu estou falando de uma coisa terrena, mas que todavia importa saber que vai repercutir numa situação celestial e divina. Acredito que a gente conseguiu encaixar. E vou dar uma de professor de novo da universitária. Estamos juntos? Então vamos continuar juntos. Então Lucas, no capítulo 12, versículo 15, ele lembrou essa passagem. E disse ao povo, Jesus disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Tem outro versículo 16, mas vamos primeiro parar nesse versículo 15. Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. Acautela-te, previne-te, toma cuidado, te guarda dessas cobiças. Por quê? Porque isso pode te perder. Isso pode te complicar a vida futura. A vida futura, aí ele completa na frase, né? A vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui, ou seja, a vida futura, no contexto geral, ela não depende do que você possui. Pior ainda, muito menos do que você é possuído. Porque quantas vezes a gente é possuído pelas coisas? Eu quero ter um quadro de um artista famoso na minha sala. Ah, que legal. Mas quando eu colocar esse quadro, eu não vou deixar todo mundo entrar na minha casa. Ou seja, você vai ter uma coisa para perder outras coisas melhores, que são amigos, que são parceiros. Então você vai ter um quadro famosíssimo, caríssimo, e que vai ficar trancado, simplesmente. Ou então você vai comprar um diamante, e você então dá o diamante para uma pessoa, e aí você faz todas as ressalvas. Olha, esse diamante só tem 3 no mundo, tanto pela lapidação como pelo peso. É uma peça que você tem que ter muito cuidado, porque ela vale muito, vale mais do que essa casa. Então, olha, eu estou lhe dando, estou provando o quanto eu te amo, mas cuida desse diamante, como cuida da tua vida. Aí o que a pessoa faz com o diamante? Põe num cofre, ou então vai num banco e deixa ele trancado lá até morrer. Peraí, então para que me serviu isto? Mas este raciocínio todos nós já temos. O problema é que a gente nem se acautela, nem se guarda da cobiça. A gente quer. Não, eu tivesse um anel desse, eu usaria. E se lhe roubasse? Eu ia sofrer um pouco, mas o que eu posso fazer? Mas você ia dizer assim, era melhor não usar em todo lugar, porque vai que roubam. Então a gente tem que evitar esse tipo de cobiça, uma coisa que você não pode nem ao menos usufruir. A gente vê no mundo hoje, a grande maioria da população mundial, a grande, é pobre, não tem quase nada, às vezes não tem quase nem meios de subsistência. E uma minoria é
extremamente rica. Tem tudo o que precisa e o que não precisa. E que se tirasse todos os dias para gastar e gastar e gastar e gastar e gastar, morreria a primeira, segunda, terceira, quarta geração e não acabava. Aí você pergunta, e essa pessoa está tranquila? Não, porque ela acha que tem que ter mais. Sim, mas tem que ter mais para, não sei, ela quer mais, ela acha que tem que ser a número 1 da lista do Forbes, e ela está no número 3. Olha, já pensou que coisa? Então, quer dizer, você não quer ser rico mais, não é por ser rico, agora é para você estar no topo do topo do topo do topo. Sim, isso vai fazer o que na sua vida? Nada. Isso vai aumentar o que nas coisas que você possui? Nada. E no versículo 16, continuando aqui com Lucas, aí ele diz que Jesus, nessa ocasião, propôs então uma parábola. E a parábola ele começa assim: o campo de um homem rico produzira com abundância. Todo mundo sabe dessa história, né? Qual é a história? O campo produzia e produzia e produzia. Então o que é que ele fez? Aumentou os celeiros e colheu mais. E quando ele já tinha muito e muito e muito e muito, aí disse assim: minha alma, goza minha alma, porque agora já tens o bastante. E aí na parábola vem a voz do Senhor e diz assim: insensato que és, pois que ainda hoje virão te levar a alma. Ou seja, a vida futura humana dele foi de pouco valor em relação à vida futura divina, a vida futura espiritual, a vida futura que vai se perenizar a partir daí. Qual foi a vantagem disso tudo? O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados à maneira porque empreguem o tempo que hajam de estar na terra. Não entendeu? O seu adiantamento, a sua felicidade, assim como a minha, adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados à maneira que empreguem, que no caso que nós empreguemos, o tempo, esse tempo que hajam de estar na terra. Ou seja, o tempo que a gente vai ter na terra. Como é que a gente está empregando esse tempo? É isso que vai definir na frente o quanto eu me adiantei e o quanto eu vou ser feliz. E isto, no fundo, é o que nos importa. E nos importando desse jeito, eu gostaria aqui agora de tirar este nosso PowerPoint e a gente vir para 3 questõezinhas que eu disse que iria trazer para a gente refletir mais, tá bom? Então nós vamos agora ver a primeira questão. A primeira questão é esta que aí está. Até que ponto você acredita no que você diz que tem fé? Até que ponto? Você tem fé em Deus? Até que ponto? Você tinha fé em Deus que seu time ia ganhar, mas seu time perdeu. Como é que está a sua fé? Você tinha fé em Deus de que na semana que vem já não terá mais pandemia, você vai voltar a ter uma vida normal. Aí você vai descobrir que não. E até que ponto você acredita nessa sua fé? Até que ponto você acredita na fé que você tem em você? Ontem você deve ter se determinado assim: amanhã é domingo, eu já vou começar, não na segunda, eu vou começar meu regime no domingo. E aí hoje de manhã, quando você levantou, espreguiçou e tal, aí chegou, olhou para a mesa, eu vou deixar para segunda. Ou seja, a tua fé, como é que anda em você, não é nos outros, em você mesmo, nos seus desejos, nas suas necessidades. Até que ponto você disse: eu vou parar para estudar, e você parou para estudar? Até que ponto você disse assim: eu estou trabalhando demais, eu vou diminuir um pouco, e você fez isso? Até que ponto você acredita em você, criatura? Até que ponto? Isto vai definir a nossa fé. Porque se é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação, se a minha vontade não está me levando a obter satisfação,
tem alguma coisa faltando. A nossa fé está fraca. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui para a gente pensar neste final de domingo e meditar bastante, porque vem aí mais uma semana, né? Que na realidade a semana começa no domingo, mas temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E a gente perceber bem, já estamos no final do primeiro semestre, já estamos na época das festas juninas. Tem tanta gente sofrendo porque não tem festa junina. Onde é que está a tua vontade, a tua verdade, a tua fé? O que é que você tem feito disto, criatura? Isto é importantíssimo que você saiba para saber exatamente para onde você vai. É por isso que a outra pergunta é colada com esta: o que é que você faz com sua fé? Eu acredito que a essas alturas você já concorda comigo de que eu não estou aqui falando da fé religiosa. Eu sou fé católica, eu sou fé protestante, eu sou fé espírita, eu sou fé judaica, eu sou fé budista. Não, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando da sua fé interior. Aquela fé que você tem dentro de você. Qual é a fé que você tem em você, de você, para você e por você? Pense nisso. Leve isso a capricho. O que é que eu tenho fé que eu vou vencer? E eu preciso meditar sobre isso. Para eu depois descobrir o que é que eu faço com a minha fé. Então eu tenho toda essa fé e o que é que eu faço? Para onde é que eu estou me dirigindo? Para onde é que eu estou me caminhando? E o terceiro item que eu vou trazer é um item que é apenas uma rememoração de tudo que eu disse aqui durante o tempo todo e que é importantíssimo. A fé é a vontade de querer. Pense nisso, pelo amor de Deus. A vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Beleza? Que bom. Muito, muito bom. Maria de Fátima Leal Costa, parabéns. Jacó, parabéns pelo layout. Antes, quando estava com o escrito na tela, não víamos você. Agora sim. Então, peraí, já que você disse isso, para você não ficar aí numa situação ruim, eu vou dar aqui uma mudada na tela. Deixa eu ver aqui se eu faço aqui agora algo diferente. Esse tal desses computadores são bons, mas às vezes dá um trabalho. Mas vamos lá, pelo menos agora eu estou maior. Tudo bem, Fátima, muito obrigado, viu? Denise Fogolin, Jacó, ótima explicação de fácil entendimento. Honestamente, eu procuro fazer com que as minhas palestras elas levem algum entendimento, porque senão fica meio sem graça, né? Eu, quando comecei a falar, já há muitos anos, eu tinha 15 anos quando comecei a falar, eu já disse essa história algumas vezes. Eu pensava que quanto mais erudito eu fosse, melhor seria. E aí eu lia muito, fazia citações, trazia frases de efeito e tal, e empolava a voz. Nossa, aquilo era chato demais da conta, pelo amor de Deus. Aí eu prefiro assim, porque a gente vai se entendendo, vamos progredindo. Henrique Bruno disse também que foi muita clareza e agradeceu. Obrigado, Henrique, por você estar aí assistindo com a gente. O portal do magnetismo humano está divulgando o Jacomelo em todas as mídias. Esse menino, que eu vou chamar de menino com todo respeito, que cuida do portal do magnetismo humano, é o Wagner de Campina Grande. Esse cara, ele é um trabalhador incansável, trabalha muito, trabalha tanto que incomoda demais as pessoas. Como esse menino incomoda? E incomoda porque faz, ele está fazendo o tempo todo. E uma hora dessas eu vou querê-lo aqui numa live comigo. Sônia Mota Castro, boa tarde de Feira de Santana, Bahia, jogando muita luz pra gente. Obrigado, querida. Aí ali nós tivemos o Jorge mais uma vez, Aldair, dizendo que foi tudo muito fácil, Medeiros, Albaniza, Márcia Cordeiro, amei suas explicações. Ah, que legal. Eu fico cheio de vida, porque eu sei que dessa forma a gente está alcançando os corações, né? Esplendor e moda íntima, estava precisando ouvir isso, eu também. Quando eu falo, eu estou ouvindo também, por incrível que pareça. Portal do Magnetismo ali agradecendo outra vez. A Esplendor está dizendo que tem muita saudade do Leão, imagina aí, dá vontade às vezes até de chorar. Gerardo dizendo que foi ótimo, Isaura dando boa noite de João Pessoa.
Norma Cavalcante e Norma Itália, estamos estudando magnetismo, o Grupo Espírita de Padova, olha lá da Itália, que legal. Tânia Barca, um abraço, querida. Jerônimo Martins de Recife, boa tarde, meu irmão. Maria Elizabeth, palestra muito esclarecedora. Cristiano Andrade, excelente, Jacó. Elise Agrilo, amei. Que beleza, fico muito feliz com o pronunciamento de todos vocês, porque dessa forma a gente vai crescendo, vai se sentindo mais estimulado para continuar com esses estudos, né? Jacó, qual o tema de amanhã à noite? Perguntou o Jorge. Jorge, eu ainda não defini, mas só amanhã de manhã eu defino e ponho assim que eu tiver, eu divulgo, tá bom? Quem não assistiu, perdeu. Perdeu não, Elizabeth. Quem não assistiu é só ir mais tarde que vai estar lá disponível. Perdeu essa vibração, ainda mais a vibração que nós vamos fazer agora. Que agora vai ser uma vibração que quem não estiver vai perder, né? Os trabalhadores que estão aqui reunidos, já vi vários deles, está na hora, está ali a Sabrina, eu vi logo no início a Catiúcia, a Catarina sempre está junto por perto, tem muita gente aqui que é magnetizador, tem o próprio Medeiros lá de Fortaleza, então enfim, todos nós que somos magnetizadores, está na hora da gente fazer aquela vibração e um magnetismo coletivo. Estamos juntos? Vamos nessa? Vamos, em nome de Deus, Senhor Divino Pai. Neste momento em que concluímos mais uma tarefa, agradecendo a Ti por tudo, emitimos os nossos bons fluidos, o melhor que nós temos, em benefício de todos nós que estamos reunidos, sintonizados, mas também em benefício de todos os que estão sofrendo, e em especial aqueles que nos pediram oração. Amigos espirituais, aproveitem os nossos fluidos, conduzam os nossos fluidos até essas almas que estão atrativas para receber estas bênçãos. Que todos nós recebamos esse eflúvio, que coisa maravilhosa. Sinto os fluidos percorrendo o meu corpo, o meu psiquismo inteiro, da mesma maneira que acredito que esteja acontecendo com você agora. Nos deixemos abençoar mais uma vez. Fortaleçamos-nos no bem. Estejamos nesta sintonia, emitindo e recebendo bons fluidos. Deus, Pai amado, Jesus, Divino Mestre, Espíritos amigos, muito agradecido por estes momentos. Que sejamos abençoados por tudo isto que nos foi oferecido nesta tarde e que reflitamos sobre os valores de nossa fé, para que, fortalecidos nela, sejamos melhores. Mais uma vez, que assim seja. Muito obrigado a todos. Eu vou colocar aqui a notinha de encerramento, mas logo em seguida, na coladinha, vem o nosso amigo, como é o nome dele? Roberto Nunes. Ele vai tocar uma música hoje que vocês nem imaginam, viu? Eu vou deixar para na hora que ele começar a cantar, vai aparecer lá nas notas. O pessoal do Instagram, lamentavelmente, não vai poder assistir, até porque o nosso tempo aí vai já encerrar. Mas quero agradecer a todos vocês, todos. Deus os abençoe, nos abençoe a todos, e que vivamos uma semana maravilhosa com o reforço desses fluidos que nós recebemos agora. Sigamos em paz, em nome de Deus.